realmente. Então, eu dedico assim a construção, né, desse plano de carreira a essas companheiras que foram perseguidas aí, né, assim, por um governo inconsequente que aumentou a carga horária de uma hora para outra, né, e cobrou, né, principalmente das companheiras que têm dupla jornada, que têm suas famílias, uma jornada que empurrava para uma lógica que a gente está vendo, inclusive, no governo do Estado. O governo do Estado, a tendência do governo do Estado é fazer dos funcionários de apoio não funcionários de carreira, mas assim fazer dos funcionários a matéria-prima das Copergato, né? A gente vê isso no Estado e a gente já vê isso no município do Rio, né? E a gente vai lutar aqui em Friburgo muito contra isso, para que não exista essas cooperativas que acabam sucateando mais aí o serviço público, precarizando a vida dos trabalhadores e acaba sendo um péssimo serviço e vira uma máquina eleitoral nefasta aí na mão desses políticos. Toda vez que os funcionários de apoio são atacados, eu tendo a entender que quanto mais se faz isso é para poder eles abandonarem o serviço público e abrir espaço para essas, né, o que é a gente chama da corrupção institucionalizada, né? Então, esse 10 de março foi importante como motor dessa luta. Logo em seguida, né, a gente conseguiu, como o Sidney falou, um diálogo, né? Aí já era outro prefeito, né? A gente conseguiu esse diálogo. Sempre foi muito difícil ter as portas abertas para o CEP, só na marra, entendeu? Quase chutando a porta da prefeitura, que era assim que a gente fazia, né? E agora parece que as coisas estão se aproximando, o CEP alcança os conselhos e alcança aí o diálogo com a prefeitura. Dentro da visão política do CEP, né, já falou que o melhor plano é aquele que tiver aprovado, É o melhor plano. Um plano ruim, nesse momento, para quem está ganhando salário mínimo, é melhor do que plano nenhum, que assim é a realidade hoje, né? Nesse momento, a categoria, né, não tem um plano. Mas a gente não se furta do diálogo e de estar tentando melhorar a ideia, né? A ideia. Eu costumo dizer, né, que a gente não tinha o plano ideal. Aliás, ninguém tem a verdade absoluta, todo mundo tem um suposto, né? Todo mundo tem um suposto, mesmo que acredite que aquilo seja absoluto. Vou explicar. A gente tinha uma proposta de plano de saúde, de plano de carreira, tá? Que ruim ou bom melhorava a vida dos servidores, mas era um suposto, né? Tem um contista paranaense, o Dalton Trevisan, que ele compra o livro dele e ele começa a facsimilar. Então, se a gente procurar aperfeiçoar um texto, isso aí não existe fim, né? Ele compra o texto, ele vai pegando um conto dele de 3 páginas, vira de meia página. Ele consegue fazer isso. Então, eu espero que a gente tenha chegado agora no limite de um acordo para um texto que beira a perfeição, tamanho o debate que foi feito, né? E, como o Sidney falou, mais tardar a semana que vem, vamos estar ocupando a frente da prefeitura, vamos estar ocupando a frente da Secretaria de Educação, vamos estar fazendo barulho, porque a gente quer que esse plano esteja volte para a Câmara dos Vereadores, né, agora sem problema nenhum, né? E a gente conta com os vereadores, a gente vai mobilizar não só a categoria, mas toda a sociedade, né? E tem outras demandas, não tenho dúvida. O piso de 1.000, como foi acordado no ano passado, o piso de R$ 1.000 para professores, né? A migração imediata, inclusive, o relatório aqui do Marcelo me entregou um relatório aqui do secretário de Finanças, se eu não me engano, que fala da necessidade da migração. Rafael Tavares Garcia, o secretário de Fazenda, que fala da necessidade imediata da transição do regime seletista para estatutário. Hoje, a prefeitura gasta 26% da folha de pessoal com pagamento ao INSS.
isso poderia ser imediatamente revertido para os funcionários. E a gente dialogava hoje na parte da manhã que essa migração ela facilita em muito o atendimento das nossas reivindicações. Entendeu? Eu vejo que isso aí é quase uma coisa que a gente tem que fazer casado. Os projetos de migração, né, do plano de carreiras, eles têm que chegar praticamente juntos aqui, né, e o piso de R$ 1.000 tem que chegar praticamente juntos aqui na casa. Eu falo piso de R$ 1.000 porque a gente está apresentando aqui um piso de R$ 700 para funcionário de apoio, e hoje o piso que está sendo praticado para os professores é de R$ 740. Né? Então, a gente não pode permitir uma distorção. Na classe A. Na classe A. Isso. Então, a gente entende que, com todo esse diálogo, né, na semana que vem, né, estaremos todos mobilizados para que o plano de carreira venha para a Câmara. Né. Tivemos aí os nossos, né, as nossas escaramuças, faz parte. Né. Infelizmente, as coisas são assim hoje. Né, a gente está tratando hoje com os patrões. Câmara e governo, a gente entende como patrão. Né, e a categoria, né, vivemos nessa... a velha contradição da luta de classe, e a gente, nos tensionamentos, a gente vai ali e vai aqui. Mas, assim, eu quero entender hoje que, na semana que vem, todos estaremos juntos e que assim, o objetivo maior é que a votação desse plano seja antes da gente começar o processo eleitoral. Antes que a gente comece o processo eleitoral. A gente vai trabalhar para isso. Né? E aí fica o apelo, né, aos vereadores da base do governo, né, no sentido de pressionar o prefeito interino, né, para que não chegue no extremo da gente ter que, né, por exemplo, fazer paralisações ou greve, que eu acho desnecessário, prejudica todo mundo, né, e dos vereadores, né, assim, da oposição, que esteja, né, também junto com a gente nessa empreitada. Vai ser uma briga boa, e assim, eu espero que a gente esteja junto aí nesse momento aí vindouro aí. É isso aí, obrigado. Passar também a palavra agora para a subsecretária Érica, fica à vontade. Boa noite a todos. Na verdade, eu acho que a Margarida falou tudo que era necessário, só queria esclarecer para o pessoal de apoio que não existe hoje nenhuma intenção de retornar a carga horária de 8 horas, tá, Salarine? A gente não tem nenhuma intenção de fazer isso, e que, na verdade, a gente está junto com o CEP, está junto com o Conselho, e realmente em prol da qualidade na educação. A gente entende que qualidade na educação passa também pela valorização do profissional. E a gente pode ter certeza que, recebendo a minuta, a organização, a gente, com certeza, vai estar encaminhando isso para o Executivo, que, no caso, não é só a Secretaria, é a Prefeitura como um todo, é o gabinete do prefeito, para que, o mais rápido possível, a gente possa estar votando o plano de cargos e salários do pessoal de apoio. A gente sabe que o CEP fez indicou a minuta na gestão do Marcelo, o projeto foi feito, mas hoje eu acho que a discussão, hoje pela manhã, foi muito produtiva. Eu acho que alguns avanços, acho que o que o Salarino falou é fato, né? A gente avançou em algumas coisas e procurou melhorar algumas coisas, e isso não só o Executivo, mas com participação do CEP e de alguns membros do Conselho que estavam presentes no momento. E a intenção do Executivo hoje, né, como representante da Secretaria de Educação, é realmente colocar em votação o plano de cargos e salários, e é por isso que a gente vai batalhar. Vou abrir agora para os vereadores, iniciar pelo vereador Marcelo Verlier. Senhor presidente, senhores vereadores, subsecretárias, professoras, representantes do CEP, do Conselho, senhoras e senhores, mais uma vez, boa noite. Eu gostaria de iniciar a minha fala tomando a liberdade, pedindo autorização ao Salarine, para repetir
uma frase que ele falou ali agora há pouco tempo. O melhor plano é o plano aprovado. Repetindo, o melhor plano é o plano aprovado. É óbvio que qualquer legislação, qualquer projeto de lei, qualquer iniciativa, ela pode ser aprimorada. Isso aí, não há dúvidas quanto a isso. Eu me recordo que no ano de 2008, quando o Executivo encaminhou um projeto de lei instituindo o plano de cargos, carreiras e remunerações para o magistério público municipal, à época, como presidente da Comissão de Educação dessa casa, nós promovemos 4 audiências públicas com a presença de centenas de profissionais da educação e fomos anotando item a item as sugestões dos profissionais, das pessoas que estavam ali envolvidas, representantes do CEP, toda a comunidade escolar, exatamente no objetivo de melhorar a qualidade do projeto. E eu tomei a iniciativa, como presidente da Comissão de Educação, de elaborar todas as emendas modificativas baseadas no que diz o regimento interno dessa casa. Talvez aí esteja uma grande diferença, porque o projeto do plano de cargos, carreiras e remunerações dos profissionais de apoio da educação pública municipal, que engloba realmente todos os profissionais, à exceção daqueles que são professores, orientadores, que já estavam incluídos nas legislações anteriores, inclusive na Lei Complementar 040, que só se tornou realidade praticamente 8 meses após as discussões originais, porque, à época, a liderança de governo também retirou o projeto, numa atitude covarde com os profissionais da educação à época. E aí um desabafo, como é difícil valorizar os profissionais da educação efetivamente. E me permito, nesse momento, dar um exemplo caseiro. E talvez por isso a minha emoção aflore. Porque volta e meia eu vejo a minha mãe, Carmelita Verli, que trabalhou como merendeira numa escola, em várias escolas públicas estaduais durante 30 anos, procurando nos documentos, dentro dos seus arquivos e das suas gavetas, se existe alguma forma dela deixar de ganhar salário mínimo. Por quê? Porque não existia plano de carreiras dos profissionais de apoio. E eu convivi com isso, eu estou com 41 anos, eu convivi com isso durante 3 décadas da minha vida e continuo convivendo, ela tentando encontrar alguma alternativa, porque o governo do Estado nunca valorizou os profissionais da educação, o governo municipal não valoriza os profissionais da educação, e nós estamos falando, e volto a falar, como já falei anteriormente, de 622 para 700 reais. A sensação que eu tenho ao ter toda essa discussão é que nós estamos falando de um salário de 2.000, 3.000, 5.000. Nós estamos falando de uma diferença de 70 reais aproximadamente. Um projeto estava nessa casa há 5 meses, tempo mais do que suficiente para que a Comissão de Educação, quem quer que fosse, analisasse, discutisse, fizesse audiências e apresentasse as emendas com o objetivo de melhorar a qualidade do plano. Se não fez, não fez porque não quis, porque não priorizou. Eu gostaria de pedir aqui ao ilustre vereador, líder de governo, doutor Renato Abirrame, embora a sua área de atuação seja a área de saúde, eu já disse e digo novamente, reputo Vossa Excelência como uma pessoa que tem sensibilidade para que convença, e eu quero estar muito enganado, para que convença a Prefeitura a retornar com esse projeto em tempo recorde. E vou à tribuna aplaudir. Se fizer, eu vou à tribuna dar os devidos méritos. Da mesma forma como eu gostaria de eximir completamente o atual gestor da Secretaria, o professor Ricardo Lengruber, de qualquer responsabilidade em relação à retirada desse projeto da casa. Gostaria que a Érica e a Margarida, as professoras, pudessem levar essa informação, porque ele realmente não teve absolutamente nada a ver com essa situação. Uma outra frase muito popular se diz que o ótimo é inimigo do bom.
Hoje a gente vê que o razoável se tornou inimigo do bom. 2 minutos. Porque eu não vi tantas alterações profundas assim. Concordo com a questão do anexo em relação aos valores, já havia ali um erro de cálculo, e foi importante aquele ajuste específico, mas a maioria das supostas inclusões já existiu no projeto original. Até o que o ilustre vereador professor Pierre citou de classe já constava. Pelo menos eu tenho aqui o anexo 2, o anexo 3, estava tudo aqui. Concordo também com aquela questão da assistente social, ali houve um erro material. Mas vamos falar aqui objetivamente. Ainda que tivesse sido aprovado dessa forma, o projeto não perderia a sua legalidade nem a sua constitucionalidade. Ele poderia receber novos ajustes ao longo das próximas semanas e meses, como é natural. É um projeto de lei complementar. No ano de 2009, aprovou-se um projeto de lei complementar, instituindo a mais-valia. O projeto ele não gerou os resultados esperados. O governo municipal fez 2 alterações no projeto de lei complementar da mais-valia, porque isso faz parte do processo legislativo e também da iniciativa executiva. O que eu quero dizer objetivamente é que esse projeto poderia ter sido aprovado há 2 semanas atrás, porque a Comissão de Constituição e Justiça da Casa deu o parecer favorável. E agora, objetivamente falando, por mais otimista que eu queira ser, eu não consigo ver nenhuma previsão, professor, de que esse projeto retorne à casa. Se for repetida a situação de 2008, ele vai retornar provavelmente em janeiro, quando já terá mudado todo o quadro político da cidade, porque foi o tempo que se levou em relação ao projeto em 2008. Mais de 1.600 profissionais foram prejudicados com a não votação do projeto. Profissionais de A a Z, auxiliares de creche, arquitetos, merendeiras, auxiliares de serviços gerais, assistentes sociais, porque todos compõem a magnitude, a importância da educação pública municipal. Todos são importantes. E um grande erro do projeto de 2008 foi exatamente não ter contemplado todos os profissionais. Iria se criar agora mais uma segregação? Parabenizo aqueles que se posicionaram de forma contrária a essa segregação. Eu ouvi atentamente algumas falas. Em tese, pode gerar problemas. Não estou dizendo que vai gerar, potencialmente. Todo mundo aqui já ouviu falar em procrastinação, em postergação, no famoso empurrar com a barriga. Hoje, esse projeto não está mais na casa. Ele foi retirado pelo líder de governo. E já falei e falo de novo, não há previsão de retorno, espero estar enganado que ele possa retornar o mais brevemente possível. E uma observação que eu acho fundamental. O próprio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, quando identifica uma inconsistência, algo que possa gerar algum comprometimento, até mesmo em termos de aposentadorias lá na frente, ele não chega e inconstitucionaliza a lei, não. Ele manda, ele envia recomendações, sugestões de alteração. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero mais uma vez lamentar pela não aprovação do projeto. Essas discussões poderiam ter acontecido antes e eu espero estar enganado, que elas possam subsidiar a elaboração de um novo projeto, um projeto ajustado. Mas, repito, o projeto que foi encaminhado originalmente, projeto de lei baseado no minuto encaminhado pelo CEP, protocolado formalmente nessa casa, com número de processo, disponível para que as pessoas tirassem cópia, não estava digitalizado. A própria Secretaria da Casa poderia ter digitalizado. Eu lamento, mas a luta vai continuar. E acho que esse é um primeiro passo para uma tentativa de valorização. Conclua, por favor, vereador. Porque R$ 700 de piso ainda é muito pouco. Agradeço a Vossa Excelência, agradeço a presença de todas as instituições ligadas à educação. Eu acho que nós temos que politizar menos as questões e trabalhar mais no foco, que é realmente atender aos anseios, às necessidades das pessoas, sem tantas idiosincrasias, sem tantas questões pessoais que muitas vezes são colocadas nessa casa. Senhor presidente, muito obrigado. Próximo vereador, vereador Márcio Damares. Senhor presidente, senhores vereadores,
subsecretário de Educação, representantes do CEP, senhoras e senhores presentes, eu quero rapidamente, em poucas palavras, diante dos discursos, né, acompanhado aqui, a gente só lamenta que a situação do funcionalismo, cada vez mais vai, conforme disse o vereador Marcelo Verli, vai empurrando com a barriga, e a gente não vê uma coisa se concretizar. Então, eu espero que, realmente, se isso é de grande valia para valorizar o funcionário, principalmente da educação, eu que venho ali do interior, né, dali do 3º Distrito, a gente vê a dificuldade que os professores, às vezes, passam, né? Falta professor na escola, o professor tem que se desdobrar para conseguir manter a turma em dia e trazer o ensino. Então, eu acho que é de suma importância, tem que valorizar o profissional, tem que valorizar o profissional da educação. Então, eu espero que esse projeto ele possa retornar o mais rápido possível a essa casa e quero acreditar que os vereadores irão aprovar isso por unanimidade, essa casa aqui, porque é de suma importância. Obrigado, senhor presidente, e a todos. Próximo vereador, vereador Vanuzinho. Senhor presidente, demais companheiros vereadores, convidados, membros da mesa, eu não sei se, com certeza, muitas das pessoas que estão aqui se recordam disso, que de 2000 a 2004, principalmente 2002 a 2004, naquele mandato que eu fui presidente da Câmara, e aquele mandato a gente travou uma batalha já com relação, solicitando do Executivo esse plano, e quando esse plano não veio, além disso, aí veio uma famosa NITCOP, quer dizer, o funcionário que já era prejudicado de apoio por não ter um plano de cargos e salários, ainda vem a famosa NITCOP. Eu quero aqui, está nos anais da casa, com certeza muitas das pessoas que estão aqui se lembram disso, que eu não fui omisso. A gente tentou, de todas as formas, retirar aquela... É até difícil falar esse nome, NITCOP, porque traz muita coisa ruim, trouxe muita coisa ruim para os funcionários e para toda a nossa cidade, não só para os funcionários. E dinheiro que foi para fora do município, né? Uma NITCOP de Niterói, quer dizer, entre muitas outras coisas. E toda a culpa de que a coisa não acontecia era culpa da Câmara. Todos lembram disso. E uma das coisas era que o concurso, tanto que foi feito em 2007, quando o projeto que era encaminhado à Casa de autorização do concurso público, a gente solicitava que deixasse, que a gente autorizava, a Câmara autorizava a liberação do concurso, desde que deixasse as vagas disponíveis para 2009. E a gente não entendia por que não vinha o projeto. E ficamos com a marca de atrapalhar o governo, de não deixar as coisas acontecerem, e aconteceu que todos viram, muitos dos vereadores perderam o mandato, eu fiquei fora da casa, foi uma experiência que até agradeço, que o mandato é assim, você tem que, nós não somos donos, temos que sair até para ver onde erra, onde acerta e ver onde pode melhorar, e se não voltar é o povo que decide. E logo na frente veio o concurso de 2007, com as vagas, igual a gente queria, mas não veio o plano de cargo e salário, né? Não veio outras coisas que precisava ver. Os médicos de programa de saúde da família continuaram não funcionando, cada dia pior, e hoje está aí o caos que está, o doutor Renato sabe disso, o programa do PSF, Programa de Saúde da Família, enfim, especificamente da educação. Então, eu tenho na minha convicção de que não fui omisso em momento algum como vereador, como representante da comunidade. E eu tenho certeza, e esse projeto, quando veio, o meu suplente, todos sabem, era o vereador Jorge Carvalho, da classe, né, e trouxe o projeto para casa através neste mandato, mas do prefeito anterior. E o prefeito que está agora, eu não vi, o vereador Marcelo Verli, de momento nenhum, faço parte da base, eu não vi em momento nenhum qualquer empecilho do prefeito Sérgio Xavier no sentido de votar aquele projeto igual estava na casa. Lógico que foi uma solicitação dos vereadores, principalmente o vereador Pierre
da Comissão de Educação, o projeto saiu. O que eu vejo é que agora volta tudo a estaca zero. Quer dizer, vai lá o prefeito analisar tudo e tal. Eu vou assumir e peço ao líder do governo, hoje vereador Renato Abirrame, que a gente se empenhe juntamente para que isso retorne, como disse o Sidney, isso tem que ser antes das eleições. Já passou da hora. Nós não podemos deixar, as pessoas estão cercando a gente na rua e questionando. Pô, como é que é? Uma coisa que razoável que fosse, ia votar, não votou, aí volta para... Eu assumo esse compromisso de... Eu não tenho compromisso com mais ninguém, a não ser a comunidade e a sociedade. Esse projeto é de suma importância, não para os funcionários, para toda a sociedade. E eu vou estar junto, com certeza, com o doutor Renato, e juntamente com o Márcio, com a bancada de governo, para que isso volte o mais rápido possível, que já passou da hora. E não só isso, tem muitas coisas que já devia ter sido trazidas a esta casa. Uma frustração desse mandato, que é um mandato conturbado, né? Todos sabem disso, mas uma das grandes frustrações é não ter ainda, quer dizer, sair da casa, fiquei 4 anos afastado, retorno, falei, nós não vamos falar em 99, está falando em 99 de novo, concurso de 99, um negócio que não resolve, e o governo, que esse mandato de 4 anos, não ter tido a condição de ter feito um novo concurso, porque mesmo de 2007, lógico, a gente tem que saudar porque fez, mas ficou alguns cargos que não foi um concurso completo, e a gente ter essa frustração de não ter vindo um novo concurso e não ter aprovado esse plano de cargos e salários do pessoal de apoio da educação. E, com certeza, doutor Renato, líder do governo, nós vamos estar juntos com a possibilidade de eu sair do governo, se isso não vir até o mês que vem para casa, para ser votado, porque já passou da hora. Então, é isso que eu queria dizer, que, independente de posição de governo ou não, a gente já passou da hora de aprovar isso e de valorizar o funcionário, que, com certeza, valorizando o funcionário, a melhor valorização que tem, a melhor obra que um executivo pode fazer é a valorização, é a maior obra, é a valorização do funcionário, a valorização do ser humano. Essa é a maior obra, do meu ponto de vista, e, com certeza, estaremos juntos para que isso retorne o mais rápido possível e seja votado. Passar para o vereador Marcos Medeiros. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, o filósofo já dizia, para você ser feliz profissionalmente, primeiro você tem que identificar uma coisa que você gosta de fazer, e depois arrumar alguém para pagar para você fazer aquilo que você gosta. E os profissionais da área de educação, de apoio, 50% do caminho eles já andaram. Isso porque identificaram alguma coisa que eles gostam de fazer. Por outro lado, falta o reconhecimento com relação a pagar de maneira necessária, principalmente reconhecendo o trabalho que cada cidadão faz no dia a dia com relação a essa questão de se dedicar à questão da educação. Haja vista que, sempre falo, que a educação vai ter jeito, entre aspas, no município, no estado e no país, quando se pagar apenas um salário, onde o professor ou o profissional possa trabalhar em uma escola e ele receber um salário digno para que ele possa dar conforto em sua família, através do suor de seu rosto, mas recebendo um valor que possa realmente subsidiar os custos das suas famílias. Falo isso porque estudei lá na Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, estudei no Instituto de Educação de Nova Friburgo, sempre acompanhei de perto, infelizmente, a luta dos professores, onde, infelizmente, esse reconhecimento não há. Há uma frase que eu gosto de dizer também, que salários baixos não combinam com serviço público de qualidade. Óbvio que tem um livro do educador Hamilton Werneck, que finge que ensina e o outro finge que aprende. Aqui finge que paga e o profissional ele não finge que trabalha, ele trabalha. E, nesse sentido, visito várias escolas em nosso município e sempre observo, às vezes, toda escola que eu vou na cozinha. Não só para filar, assim,
comer um pouco da merenda, mas, por outro lado, para abraçar, beijar as profissionais. E várias são as escolas, professor Sidney, em que vejo, se aproxima uma merendeira de mim, ou se aproxima alguém que está trabalhando na área de limpeza e fala, eu estou aqui, sou merendeira, mas eu estou estudando para ser professora. Eu já me formei, eu estou aqui como limpando aqui, mas eu sou professora. Então, o carinho que há deste profissional, quando chega e fala que conseguiu alcançar aquela que é uma das profissões mais nobres, que é a profissão de ensinar. Todos que estão, com certeza, dentro do quadro dessa lei complementar, onde os cargos, carreiras e salários dos profissionais de apoio de educação, todos eles, com certeza, querem chegar a serem professores. E nada mais incentivador do que você reconhecer todo o esforço que esse cidadão, que essa cidadã, uma vez fazendo, possa ter maiores recursos e possam ter maiores constatações com relação ao reconhecimento pelo aquele esforço empregado. Entre o mar e o rochedo, o marisco não pode sofrer. Peço aos nobres vereadores, à própria prefeitura, secretaria, que se dispam de vaidades, que possam não deixar com que o marisco sofra nessa briga entre o mar e o rochedo. Isso porque, conforme foi dito anteriormente, o mais importante é o resultado final. Todos nós aqui estamos em uma casa de ideias, uma casa onde todos nós temos o objetivo de melhorar a qualidade de vida do cidadão. Por um lado, a rapidez que é pedida pelo vereador Marcelo Verli, por outro, a discussão que é pedida pelo vereador professor Pierre e vereador Cláudio Damião, mas nesse meio termo que a gente possa viabilizar um projeto de urgentíssimo, para que possa contemplar aquilo que o vereador Vanor tão bem explicitou. O mais rápido possível, possamos contemplar e possamos reconhecer nada mais bonito do que você ser grato. Ou seja, a gratidão é a mãe de todos os sentimentos. Você ser grato ao servidor por ele ter se dedicado, por ele ter se empenhado, por ele ter imbuído no sentido de prestar o melhor serviço para a coisa pública para o município de Nova Friburgo. Felicito agora Luiz Salarini, que é meu amigo de faculdade, meu amigo de Senai, fizemos Senai juntos, que às vezes pega um pouco pesado em seus cartazes, que colocam na rua, fora toda a Câmara, fora que em todas as profissões existem pessoas boas e existem pessoas ruins. Mas a gente nunca pode nivelar por baixo, pelo contrário, todos nós, e esse é o nosso objetivo, estamos aqui com o objetivo de nivelar por cima os servidores, a Câmara, a política, a cidade e assim sucessivamente. Fico feliz de vê-lo sentado aí, Salarini. Você até combina bem com essa cadeira aí, conforme eu falei com o Sidão também, combina bem com a cadeira. Então, para finalizar por derradeiro, que a gente possa se despir das vaidades, que possamos, nesta construção, buscar o resultado que esse povo, que essa gente, que essa turma, no bom sentido, tanto necessita e precisa, que é o reconhecimento e a gratidão de todos nós pelos serviços relevantes desempenhados pela nossa cidade. Parabéns a todos por estarem participando desse momento e me sinto envaidecido de poder também contribuir nesse momento. Parabéns a todos. Próximo vereador, vereador Renato Abirrame. Senhor presidente, senhores vereadores, professora Érica Ferreira, representante, subsecretária e representante do secretário de Educação, professora Margarida Carvalho, Luiz Salarini, professor Ricardo, professor Sidney, senhoras e senhores, eu sempre disse que a educação no Brasil, ela não é da qualidade que nós desejamos,
porque, antes de tudo, não se valoriza o profissional. A valorização do profissional é fundamental para que nós tenhamos um processo educacional compatível com a grandeza do nosso país. Nós vemos, até por história, que 3% só dos brasileiros eram alfabetizados até a vinda de Dom João VI. Então, nós já começamos atrasados. O primeiro curso superior foi criado exatamente por ele, enquanto vinha para o Brasil fugindo das tropas de Napoleão. A Prússia também era invadida por Napoleão e perguntaram ao rei Guilherme: e agora, rei, o que é que nós vamos fazer? A prioridade continua sendo a educação. E vem aí Rui Barbosa, que disse que o maior investimento que o nosso país pode fazer é na educação. Obviamente, nós sabemos que na nossa cidade a deterioração do serviço público, o sucateamento dos recursos humanos vem há algumas décadas. Dirigentes, prefeitos que trabalhavam através do fisiologismo, do assistencialismo, das nomeações políticas, só fizeram o concurso obrigados no último momento. Isso é histórico. No último momento, já acabando os governos, fizeram o concurso, e os concursos não tiveram aquela qualidade necessária e imprescindível para que pudesse prover as necessidades básicas, aqui no caso da educação. Eu estive vendo que na educação, ao contrário da saúde, nós temos cerca de 50% dos profissionais de educação, professores, profissionais de apoio, que têm estabilidade. Eu tenho os números aqui. Aproximadamente 50%. Na saúde, por exemplo, mais de 80% dos médicos têm contratos temporários, renováveis a cada 6 meses. E os recursos humanos são fundamentais para as empresas privadas, tanto é que tudo é investido para qualificar o profissional. E no serviço público? E na educação? A valorização é fundamental, porque sem ela, os profissionais não vão dar tudo de si, nem vão poder dar, porque com aqueles salários que se paga e que são praticados há muitos anos, o profissional não pode se aperfeiçoar, não pode se qualificar. Eu fui professor da Faculdade de Medicina da FESO, e ali, é lógico, curso superior, curso que os alunos pagam, e muito, hoje é mais de 3 mil por aluno, é uma realidade completamente diferente, eu não tive essa experiência na rede pública, mas existe pessoas como, por exemplo, o professor Luiz Costa, que é um professor de literatura comparada da PUC e da UERJ. Durante o tempo que ele lecionou no ensino público, foram décadas, ele observou que na rede pública, de 10 talentos, só um seguia adiante, os outros se frustravam. Agora, eu estou lembrando disso porque saiu uma matéria anteontem na TV, inclusive nos jornais da Globo, uma menina que estudou no colégio público e ela conseguiu passar no vestibular das faculdades públicas brasileiras e dos Estados Unidos, das 6 grandes universidades, inclusive as melhores, de Harvard, por exemplo. É uma exceção, é um desses talentos que nós não aproveitamos. E quantos talentos nós temos aqui em Nova Friburgo, na rede pública, que não são aproveitados? Se for fazer um estudo dos alunos que saem do ensino fundamental e quantos que progridem, nós vamos ficar estarrecidos pela situação desses alunos. E, para isso, vereador Marcelo Verli, eu tenho um compromisso com a educação. Eu, quando aceitei ser líder de governo, eu disse, coloquei as minhas condições. Eu vou lutar para a valorização do serviço público de uma maneira geral. É muito difícil na saúde da maneira que nós estamos encontrando e encontramos a saúde com os recursos humanos completamente distorcidos,
Mas na educação existe aí uma luz. E essa luz exatamente é esse projeto elaborado a várias mãos, com apoio da Câmara, e eu cumprimento os dois vereadores, companheiros, professor Pierre, Cláudio Damião, o CEP, Conselho Municipal de Educação, que juntos elaboraram um projeto muito bom. Pode ser que tenha que haver uma mudança ou outra, é lógico que a Procuradoria vai ter que ser ouvida, deve ter sido ouvido, eu ainda não me inteirei desse problema, mas eu convido o vereador Vanozinho para ir comigo, porque esse projeto vai voltar para a Câmara, sim, e muito antes das eleições, porque o governo está há 5 meses só, e está procurando dar uma conotação técnica e não política. Eu fui um dos poucos políticos, 3 políticos só, que tiveram no secretariado. O professor Ricardo Lengruber é um técnico consagrado, com mestrado em educação, capacitado, e outros secretários também estão capacitados. O governo está se preocupando com a parte técnica, e vai se preocupar ainda mais, porque esse projeto é importantíssimo, até simbolicamente e como paradigma para outras secretarias também. Eu estou até triste que a saúde não tenha essa condição de fazer isso agora, nem no futuro tão próximo, porque nós precisamos de ter um novo concurso, mas um concurso, professor Pierre, não como esses foram feitos. Esses concursos foram feitos para cumprir as determinações do Ministério Público, de qualquer maneira, não foram bem elaboradas. Tanto é que o vereador Vanozinho citou a estratégia de saúde da família, dos 15 unidades que nós temos, só tem 2 médicos que restam do concurso. Não tem mais nenhum para chamar do concurso, do último concurso, que é o 2007. Isso dificulta e impede as ações no campo da saúde, mas 50% é muito mais do que nós temos, é lógico, tem os outros 50%, e aí a educação poderá fazer um concurso o ano que vem, esse ano é impossível, mas o ano que vem poderá ser um concurso bem elaborado, para que 100% sejam concursados, 100% tenham estabilidade, que é fundamental, 100% tenham plano de cargos, carreiras e salários adequados, para que eles consigam cumprir a sua missão, essa missão fundamental, extraordinária, que é educar nossas crianças. Só a título de sugestão, eu tenho a informação que hoje uma criança de 9 anos, em direção de uma escola municipal, em direção a se alimentar, sendo tratado por uma merendeira que, infelizmente, faleceu. Como estamos discutindo com relação a esse importante avanço, que possamos descobrir o nome dessa criança e que essa lei complementar possa levar o nome dessa criança que, infelizmente, perdeu a sua vida num momento tão breve de sua vida, e numa escola municipal, e indo com o objetivo de ser tratado por um dos profissionais de apoio da rede pública municipal. Passar. Só para o falecimento do aluno. É só para esclarecer sobre o falecimento do aluno. A gente não tem nenhuma informação sobre uma criança de 9 anos que tenha falecido ao ser tratado por uma merendeira. Faleceu, sim, o aluno Lucas Oliveira dos Santos, da Escola Patrícia Jonas, por meningite. Você entendeu errado. O que eu disse é o seguinte, que ele estava indo em direção à merendeira. É a informação que eu recebi. Não até porque eu mandei a TV lá na escola e não foi recebida por nenhum funcionário da escola para explicitar o que aconteceu. Mas, em tese, infelizmente, o aluno perdeu a sua vida, e o meu objetivo é colocar essa lei homenageando o aluno, seja de que forma for que o acontecido, que é óbvio que todos aqui têm o interesse que ele não tivesse acontecido o que aconteceu. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. O aluno é Lucas Oliveira dos Santos, eu acho que é merecido. Então, sem dúvida. Então, parabéns por já ter essa informação, e, com certeza, essa lei pode levar esse nome.
Vereador Cláudio Damião. Senhor presidente, quero tecer algumas considerações, e basicamente considerações discordando com o vereador Marcelo Verli, porque não queremos nem mérito nenhum, não estamos buscando mérito para a Comissão de Educação da Câmara. Mas é uma tremenda descortesia determinadas palavras que atacam ou o CEP ou o Conselho de Educação, que participaram sistematicamente da construção do processo. Porque quando diz que é uma colcha de retalho ou perfumaria, desconhece os valores que foram aplicados no crescimento e na melhoria de um projeto. Então, eu queria discordar, evidentemente discordar, e profundamente demonstrar a minha discordância. Porque não é melhor um projeto ruim aprovado, não. Porque de projeto ruim aprovado nós já estamos até aqui. O concurso de 99 é um exemplo de projeto mal aprovado que até hoje traz danos aos servidores. E aí fica sempre no tempo, nós vamos voltar a falar sempre, porque foi mal feito. Então, paga as consequências de um projeto mal feito. O que se está pretendendo é fazer um projeto bem feito, que atenda efetivamente, que tenha uma construção segura para o futuro. Porque projeto mal feito, nós tivemos a mais-valia, que tomou aí a assinatura da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, e que, no entanto, já veio para a Câmara para rediscutir, discutir e rediscutir, e não acaba nunca, porque é um projeto infeliz, mal construído. Assim como é mal construído, e foi mal construído, e aplica as consequências dele até hoje, o projeto da reforma administrativa do governo municipal. Então, nós temos que botar os pingos nos is com relação ao que é bem feito ou ao que é mal feito. Se é para fazer mal feito, então apresenta mal feito e deixa rolar mal feito. Eu acho que não é do feitio da Comissão de Educação, que não tem a pretensão de aprovar nada mal feito. E se a CCJ meteu a caneta e não leu, também tem que ter responsabilidade pelo que fez. Tem que ler, tem que acompanhar, tem que esmiuçar. Agora, eu quero saber se a Comissão de Constituição e Justiça vai pegar o novo projeto, que passou na mão de todo mundo, está provocando esse debate, e vai dizer que não concorda, porque, bom, era o anterior, que estava todo errado, mas que, pelo menos, aprovava. E eu quero dizer que não aprovava, não. Não aprovava, não. Sabe por que não aprovava? Porque estava escrito lá que a aprovação dele se daria no ano seguinte. Nós estamos no ano de 2012. A aprovação seria para o ano de 2013. Então, esse tempo que tem aí é um tempo para aprofundar a discussão, sim, é para melhorar o projeto, sim, é para valorizar o servidor, sim, não é para fazer demagogia ou um ego maior do que esta sala. Tenha dó, não dá. Vamos botar o pé no chão, vamos ter clareza. O servidor que está lá na outra ponta não pode ser usado politicamente numa manobra eleitoral. Não dá, as pessoas estão cansadas disso. Estão cansadas. Pessoas que já foram membros de secretaria, participaram de secretaria de administração, secretaria-geral, hoje vem dizer que a Comissão de Educação passou por cima ou que quis botar questões que não eram importantes. Ora, alto lá. Calma aí, vamos ter respeito com as instâncias da Câmara, porque o que se está fazendo é democratizar o debate, é aprofundar a discussão, o que é papel da Câmara, porque aprovar coisa errada e de goela abaixo, nós já estamos cansados. São 3 anos vendo aprovações ruins e de tempos passados, que foram ruins e que têm consequência na vida das pessoas até hoje. Até hoje nós vemos as consequências. Quando a gente fala de prazo de enquadramento e que a pessoa possa melhorar seu nível, sua graduação, onde que está de ruim? Até porque na colocação que foi feita, ganha agilidade, porque estabelece os prazos para se fazer tudo isso. A gente falar de assiduidade, como foi dito aqui pelo vereador professor Pierre na apresentação. Como sofreram os guardas municipais e sofrem. Se perder a hora, perde a assiduidade, perde a gratificação. Então, se o servidor, e aí isso é perfumaria, né? Perde o horário. Ou outra situação que estava colocada anteriormente, ele perde um direito. Ele perde a possibilidade de ter assegurado um direito. Ele fica, inclusive, vulnerável ao assédio moral, que é uma luta do movimento sindical para acabar com esse assédio moral infeliz. O servidor tem que sair da mão da manobra política. Essa é a discussão. Não pode ficar refém da manobra política, que a cada tempo se acomoda, se ajusta de acordo com os interesses. Para isso, nós queremos a eleição de diretor de escola. E que foi uma luta, uma dificuldade enorme para aprovar, porque botaram um monte de pedra no caminho, botaram areia, criaram dificuldades. Não é importante melhorar? Não é importante democratizar? Nós não queremos transparência? Por que quando é bom para democratizar e tirar o poder político de nomear e de indicar, tem que demorar e não pode fazer? E a gente teve que fazer isso aqui no supapo, no murro, na luta.
indo para a rua pegar abaixo-assinado, envolvendo o sindicato, envolvendo o Conselho de Educação, fazendo um debate muito mais amplo do que aquele que quem estava no comando não queria fazer. Então, não podemos cair na demagogia, porque aí é ruim para todo mundo, né? Vamos construir juntos. O objetivo não é construir, a Casa Legislativa está construindo. Então, as suas comissões, cada uma tem o seu papel. Eu acho que deve respeitar os papéis das comissões, porque se é para bater, eu também sei bater. Se é para criticar, eu também sei criticar. Mas a nossa tarefa aqui, primeira, foi de construção, não foi de crítica, foi de construção, que envolve todo mundo, inclusive o vereador, que é uma peça importante nesse processo. A CCJ, quando fala de CCJ, ela tem 5 membros. 5 membros. Agora, a posição da CCJ não é verdade absoluta. Ela é movida, inclusive, pelos interesses políticos. 2 minutos. Curioso, né? Os interesses políticos movem a CCJ, como não? E moveu a CCJ que, durante muito tempo, são 3 anos, em que projetos ficaram engavetados, sentaram em cima, mandaram para o Executivo, votaram contra, deram parecer que não fosse adequado, criaram, inclusive, legislação para barrar as ações dos vereadores no sentido de apresentar proposições. Então, tem ação política por trás da CCJ, sim. O que nós temos que defender é o claro e legítimo interesse do servidor, sem conversa fiada, sem demagogia. Porque lá no final vai aparecer herói. Não tem que aparecer herói, não, tem que aparecer homens e mulheres responsáveis, que querem uma transformação política na educação, de qualidade. Não é fazer política com a educação, como a gente cansa de ver. Então, a gente fica ouvindo, é chato uma situação dessa. É chato, acho que o servidor não quer isso, o professor não quer isso, quem está em casa nos ouvindo não quer isso. Quer um debate sério, voltado para princípios, para uma condução ética do processo. E, para isso, a casa tem que debater. Eu nunca vi uma casa legislativa que fique impedida de debater, tem que debater. Pode levar um pouco mais de tempo, mas é assegurado, pelo menos, a certeza de que o projeto vai sair com a construção coletiva, do jeito que ela veio do sindicato, com as mãos do Conselho, da Comissão de Educação, dos servidores, de quem quiser mais participar. Ninguém nunca impediu ninguém de participar. Então, são as ferramentas que nós temos. É o processo. Agora, a posição da CCJ pode, inclusive, ser derrubada. Os 3 votos da CCJ poderiam, inclusive, ser derrubados. Mas não é esse tipo de embate que eu acho que a gente tem que conduzir. Não é ficar enfrentando o CCJ, não é nada disso. É construir o melhor arranjo político no sentido de ajudar a dar solidez a um projeto que vai tratar da vida das pessoas. É o futuro das pessoas. Essa é a grande questão. Essa é a discussão. E é por aí que acho que a gente devia caminhar. A questão que vem à baila toda hora também, com relação se foi protocolado, se tem o documento digitalizado, eu gostaria, inclusive, que o presidente, na oportunidade, pudesse exibir aqui para todo mundo, para a sociedade, inclusive para a Câmara, esse documento, que foi elaborado com a participação do vereador, que obriga essa questão do jeito que ela está colocada hoje. Agora, caramba, uma hora serve, outra hora não serve. Ou serve a regra ou não serve regra nenhuma, porque cada hora você faz uma regra diferente. Se fez uma regra que estabelece que os processos têm que chegar na Câmara digitalizado, então ele tem que estar digitalizado. Pois é, o Executivo, quando manda para cá, tem que mandar digitalizado, e não chegou digitalizado. E essa foi uma regra criada quando o vereador participou desse processo. Então, assim, nós queremos sair desse tipo de discussão em que fica tendo enfrentamento de vereador com vereador. O enfrentamento nosso agora é de convencer o Executivo de que esse projeto está maduro, está pronto e deve voltar para casa o mais rápido possível para ser aprovado. Essa é a questão. É isso que o servidor quer. Eu não tenho dúvida de que é isso que o sindicato quer, que é isso que o Conselho de Educação quer e que nós esperamos e desejamos que seja o mesmo que o prefeito deseja, porque tem acenado com esta proposta, com essa prerrogativa. É o que ele tem dito, pelo menos, aqui na figura do líder de governo, tem essa palavra como diria como uma certeza, né, de que o projeto voltará para cá no tempo hábil. Então, é assim, é um projeto a várias mãos, em que todos ficam bonitos na fotografia, todos, toda a Câmara. Isso é um projeto que passa a ser da Câmara Municipal, na medida em que todos contribuíram. Então, eu queria fazer aqui meio que um desabafo, porque nós não estamos procurando louros para a Comissão de Educação da Câmara, mas nós gostaríamos, pelo menos, que tivesse justiça, com o esforço, com o empenho, com a dedicação do trabalho que foi feito. Não desmerecer, num sentimento
egocêntrico, né, de centro do mundo, e de que ninguém mais importa e de que nada mais importa. Então, eu até espero não ter ido além do meu tempo e tentado, com isso, expressar um sentimento que eu acho que é o sentimento da sociedade, que quer uma política melhor, que quer resultados práticos, né? E é isso que a gente está tentando apresentar na medida em que a gente faz uma discussão madura, correta, com rumo, em que todos passam a ser referenciais aqui na Câmara Municipal, do ponto de vista de legisladores, em apreciar um projeto que virá para casa com a chancela, né, de uma Câmara Municipal que deseja que os servidores, de fato, tenham um reconhecimento e uma valorização. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador professor Pierre. Bom, senhor presidente, eu reputo que todo esse processo é um processo que o pessoal do sindicato bem sabe, o pessoal do conselho que participou bem sabe, isso nunca aconteceu. A maneira de construção como foi feita, nunca aconteceu. O executivo participando, que plano de cargos e salário teve aqui o secretário de Educação, teve aqui a subsecretária de Educação, as duas, outros membros participando. Teve um conselho com praticamente todo mundo. No final não estavam todos, mas boa parte do conselho estava presente. Com o CEP, com a Comissão de Educação da Casa, que eu tenho que lembrar bem. Quando o projeto chegou a essa casa, a Comissão de Educação era presidida pelo líder de governo, do governo que mandou o projeto para cá. Se não quis avaliar a época, era uma questão do governo lá. Até porque a casa estava num processo de comissão parlamentar de inquérito sério que se encerrou no dia 13 de dezembro. Com muito esforço, inclusive os membros dessa comissão de educação estavam lá. Então, é um esforço imenso, hercúleo. Agora, como bem diz o vereador Cláudio, era o meu raciocínio aqui, parece uma leitura telepática, eu estou cansado de ver essa casa votar, há anos também, projetos inconsequentes e irresponsáveis. Não é que seja o caso, que tem bons elementos no projeto, avançou-se, é um bom projeto, mas teve que ter avanço. Mas não pode ser melhor? Chega. Chega. A reforma administrativa que foi votada do mesmo jeito, colocada a goela abaixo, está hoje pisoteando os servidores da prefeitura inteira. Por quê? Tinha que votar para a hora. Temos que fazer, é lei aprovada, é direito, é a gratificação. São vários que vão ser beneficiados. Todo esse discurso eu já ouvi aqui na tribuna. E qual foi a consequência? Está aí, ó, o caos na parte do funcionalismo público. O caos. Ouvi do próprio prefeito isso, do secretário-geral. Hoje o maior pepino da prefeitura está